Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista e estou trazendo até você mais um breve comentário da nossa revista de adultos da Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje é o reinado de Ezequias. O texto bíblico que alicerça este comentário é o livro de 2 Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 18 e também o capítulo 19. O texto de ouro da nossa lição de hoje é o versículo 5 do capítulo 18. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Na verdade, o escritor do segundo livro dos Reis está fazendo um resumo daquele período difícil. Como sabemos, Deus estava corrigindo e ensinando os seus filhos, ensinando o seu povo, ensinando a nação de Israel, mesmo no período difícil de enorme infidelidade daquela nação. E o escritor está fazendo uma espécie de avaliação e dizendo que este rei foi de fato o melhor naquele período, pois antes dele não houve e nem nos seus dias alguém que se assemelhasse a ele. A verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que estão dispostos, de fato, a obedecê-lo, que estão dispostos a andar em sua presença. Como isso é importante. O nosso comentário de hoje está dividido em 3 pontos básicos, em 3 tópicos. No primeiro tópico, trata do justo reinado de Ezequias. No segundo tópico, aprenderemos sobre a invasão de um rei chamado Senaqueribe, que era da Assíria e resolve invadir o território de Judá. E o terceiro tópico fala da importante oração do rei e o grande livramento que o Senhor Deus lhe deu. O objetivo geral desta lição é asseverar que o Senhor, nosso Deus, ouve a oração dos que o temem. E os objetivos específicos são pelo menos 3. O primeiro é apresentar o íntegro reinado de Ezequias. O segundo objetivo específico é sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E o último, registrar o fim de Senaqueribe. A Bíblia diz que naquele período, a maioria dos reis de Israel, na verdade todos do Reino do Norte, e a maioria dos reis do Reino do Sul, que era chamado Judá, não temeram a Deus. Portanto, quando alguém se destaca no temor ao Senhor, isso é motivo de uma classificação especial, ou seja, é motivo de um destaque nas Sagradas Escrituras. Com muita frequência, você, distinto professor, distinto aluno da Escola Bíblica Dominical, pode ver nas páginas das Escrituras aquela frase: e este rei não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Ali está uma declaração avaliativa. Mas, ainda bem que de vez em quando surge alguém, como é o caso de Ezequias, e sobre o qual a Bíblia diz: ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ou então, a Bíblia declara: e fez o que era bom aos olhos do Senhor, e fez o que era
reto aos olhos do Senhor. Então, por esta frase, que se repete dezenas de vezes, você já percebe que o objetivo do escritor é destacar o reinado, não apenas as obras, mas as atitudes daquele monarca. Se ele temia a Deus ou se ele não temia a Deus. Se ele fazia ou não fazia o que era do agrado do Deus de Israel. No primeiro tópico da lição de hoje, aprendemos que o reinado de Ezequias foi de fato íntegro, foi de fato justo. O primeiro destaque que ele merece é que ele foi um rei reformista. Ele introduziu uma ampla renovação espiritual no meio do povo de Deus. Ele instaurou, ele procurou promover isso. Ele reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus, conforme o livro das Crônicas, no capítulo 29, dos versículos 4 a 11. Segundo Crônicas 29, 4 a 11. Esta aliança incluiria uma reforma radical, tanto no comportamento dos sacerdotes como do povo. O rei mandou destruir altares pagãos, mandou reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios. Ele mandou, inclusive, reinstruir e restituir tantas ordenanças, inclusive trazendo instruções que eram necessárias e essenciais aos sacerdotes. Como isso é importante? Ainda destacou algo imprescindível para que a nação estivesse dentro das regras da aliança, que foi a celebração da Páscoa. Diz o texto que há muito tempo não se celebrava a Páscoa em Israel ou Judá. Na verdade, em 2 Reis, capítulo 18 e também 2 Crônicas, capítulo 31, se diz que o povo de Israel, o povo de Judá, desde os tempos de Salomão, não comemorava a Páscoa daquela forma. Então Deus, o Deus Todo-Poderoso, ouviu e se agradou das canções de louvor que o povo celebrou naquele dia, porque o culto estava sendo restaurado no território judaico. Deus se agradou da atitude do povo. Algo extraordinário também foi feito naqueles dias, pois o sacerdócio foi renovado, e não apenas o templo, e não apenas o culto, mas é claro, o sacerdócio renovado provocou a renovação do culto. Mas tudo começa com a atitude de um líder que se coloca nas mãos de Deus. E aqui eu vejo uma extraordinária lição do comentário de hoje. Quando um homem, quando uma mulher, quando uma pessoa teme a Deus e tem o propósito de fazer a vontade de Deus e deseja ver o culto a Deus sendo restaurado, essa pessoa se colocando nas mãos do Senhor, essa pessoa se colocando como instrumento nas mãos de Deus, Deus poderá fazer coisas extraordinárias. Deus poderá fazer coisas belíssimas, grandiosas, maravilhosas aos olhos humanos. Deus poderá manifestar a sua glória, a sua graça. Leia a história dos avivamentos. Leia mais a história da igreja e você descobrirá que em alguns momentos turvos, em alguns momentos sombrios da história da igreja, alguém se colocou prostrado diante de Deus
E Deus mudou toda a situação adversa. Deus mudou o quadro da história. Deus mudou a história de um povo, de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país. Quando uma pessoa começou a buscar, sinceramente, a presença do Deus Todo-Poderoso. Vivemos dias difíceis em nossa nação, mas é tempo de nos prostrarmos diante do Senhor, confiando que Ele ainda pode fazer coisas extraordinárias no meio do seu povo, além da história do seu povo, além da comunidade do seu povo. Ele pode, porque Ele é o Deus de toda a terra. Por isso, a lição de hoje está nos conclamando para fazermos renovação da nossa aliança com o Deus Todo-Poderoso. A lição de hoje também nos ensina que Ezequias fez a purificação dos lugares sagrados. Diz a Bíblia que naqueles dias eles retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés determinava. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, nos versículos 18 e 19, está escrito a palavra todos, várias vezes, querendo nos ensinar que nada ficou de fora. Todos os detalhes foram observados. O culto a Deus precisava ser realizado com aquela dedicação, com aquele zelo necessário que o próprio Deus havia orientado na sua palavra. Outra coisa que merece destaque, outra atitude de enorme grandeza foi a adoração nacional. Uma nação prostrada diante do verdadeiro Deus. Pois a fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei e os seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que coisa maravilhosa, que visão, que cenário, podemos dizer, extraordinário. Uma nação prostrada aos pés do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é o Criador, reconhecendo que Ele é o sustentador, reconhecendo que Ele é o Senhor e que Ele pode fazer coisas grandiosas em favor do seu povo. O segundo tópico da lição de hoje nos fala de Senaqueribe, que foi uma ameaça ao reinado de Ezequias. O Império Assírio estava em franco crescimento naqueles dias e ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, a nação que estava dividida, como você sabe. Então, o Reino do Norte já havia sido levado para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que ele resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar, para cercar, para ameaçar o rei Ezequias, visto que este havia saído de debaixo do seu domínio, não estava mais dando impostos ao rei da Assíria. E durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou a estratégia de intimidar, fazendo difamações ao rei Ezequias e afrontando a grandeza do Deus de Ezequias. Aí ele se enganou. Como diz o bom nordestino, aí
ele pisou em brasas. Aí ele deu murro em ponta de faca. Por quê? Com Deus não se brinca. Enquanto Senaqueribe estava falando mal de Ezequias, ainda se suportava. Enquanto ele falou mal de Jerusalém, enquanto ele engrandecia o poder do seu exército e dizendo que Jerusalém não tinha forças para lutar com ele, e quem era o rei Ezequias? Quem era a nação judaica para não se submeter, para não se humilhar diante do poderio do grande Senaqueribe? Mas, diante daquela afronta, com relação à grandeza de Deus, com o propósito de abalar a moral do rei e do povo, com todas essas injúrias pronunciadas inclusive em hebraico, havia alguém lá entre os assírios que falava muito bem, eles falavam inclusive aramaico, muito próximo do hebraico, e trouxeram, portanto, o discurso naquela língua que o povo conhecia, na língua hebraica, para deixar mais afrontado ainda o rei e mais envergonhado o rei de Israel. Mas, quando o homem teme a Deus, Deus sempre lhe propõe, lhe abre uma porta, lhe responde do céu e resolve o problema. Foi o que aconteceu. Como Ezequias temia a Deus, as ameaças dos assírios, mesmo tendo deixado o rei pasmado, temeroso, aflito, angustiado, mas ele consultou o profeta de Deus, Isaías, que naqueles dias desenvolvia o seu ministério profético. E a palavra do profeta de Deus, depois de ter consultado ao Senhor, foi uma palavra de ânimo, foi uma palavra de vitória. Deus prometeu livrar Ezequias, Deus prometeu livrar o povo de Judá, e foi grande a celebração diante de Deus. Aprendemos aqui que a obediência a Deus não é sinônimo, ou não quer dizer que, havendo obediência, nunca haverá problemas, nunca haverá afrontas, nunca haverá enfrentamentos. O texto está ensinando que mesmo Ezequias, temendo a Deus, teve que enfrentar dificuldades. Por isso, a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e dificuldades. Entretanto, a mão protetora do Deus Todo-Poderoso nunca deixa o seu povo desamparado. Pois o nosso inimigo não terá nenhum poder sobre nós, se o Deus Todo-Poderoso não permitir algumas de suas ações, pois o crivo está com o nosso Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor. No momento da maior angústia, destaca-se a oração do rei Ezequias e o grande livramento do Deus Todo-Poderoso. A oração de Ezequias foi confiante. Ele se prostrou diante de Deus. Ele clamou fervorosamente ao Senhor. A oração dele está registrada no livro de Isaías, no capítulo 37, mas também está registrada no livro dos Reis, no capítulo 18. Você encontra também a oração do grande rei Ezequias, que se prostrou diante de Deus com humildade, com quebrantamento. Naquela oração, Ezequias agradeceu a Deus, declarou a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, apresentou as afrontas de Senaqueribe e pediu ao eterno Deus que livrasse o seu povo das mãos daquele monarca ímpio
que não temia ao Deus do céu. Então Deus mandou uma palavra de conforto ao rei, usando o profeta Isaías, para confortar o seu servo e lhe mostrar que de fato estava com ele. Então o Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, diz a Bíblia que, sem Ezequias usar nenhuma arma, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, deu livramento a Ezequias. E o que Deus fez? Deus enviou um anjo, e um anjo só, um dos poderosos anjos a serviço do Eterno. Diz a Bíblia que ele deu fim a 185 mil assírios do exército do rei Senaqueribe. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Diz a Bíblia que ele foi assassinado pelos próprios filhos, conforme 2 Crônicas 32 e o versículo 21. Aquele que afronta, aquele que ousa afrontar o Senhor Deus Todo-Poderoso será severamente punido, pois Deus não dorme. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Finalmente, podemos dizer que a zombaria do rei Senaqueribe, que aparentemente parecia ser apenas contra o rei Ezequias, de fato estava sendo uma afronta contra o Deus Criador. Escute aqui, meu querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. Nem sempre o teu inimigo, o teu adversário, o teu acusador está lutando contra você. No caso de Senaqueribe, ele se atreveu a mencionar o nome de Deus e zombar do Deus de Ezequias. Deus não aceita a zombaria. Ele pode até suportar por alguns instantes, por alguns momentos, por alguns dias, mas ele punirá certamente toda a soberba, toda a altivez, todo o orgulho humano. Chegará a hora de Deus agir. Em um dos salmos está escrito que o Senhor olha do céu e diz: pensas tu que eu não ouvi a zombaria? Pensas tu que eu não vi? Chegou a hora da prestação de contas e Deus age. Deus age. Ele intervém na história. Ele sempre fez isso. Ele não mudou. Ele contempla o seu povo. Ele contempla todos os filhos dos homens. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Por isso é que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, temer o seu santo nome e nos prostrar diante dele, porque só ele é digno de receber a glória, o louvor, a honra para todo sempre. A lição de hoje, portanto, nos ensina três grandes destaques na vida de Ezequias. Ele temia a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, ele teve a atitude de restaurar o culto a Deus. Ele adorou a Deus. Ele convocou os sacerdotes para regularizar tudo que estava irregular. E em terceiro lugar, ele foi um homem de oração. Primeiro, ele se preocupou em temer a Deus, em obedecer a Deus. Segundo, ele se preocupou com o culto a Deus, com a adoração a Deus, não somente dele, mas do sacerdócio, do povo, da nação em geral. E por último, ele entendeu que não podia ter uma vida equilibrada, correta, feliz e vitoriosa sem oração, sem se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia destaca a sua oração. E você sabe
da história. Esse homem fez uma outra oração quando adoeceu e Deus o curou e lhe deu mais 15 anos de vida. Assim, diz o texto sagrado, aprendemos do texto sagrado, de um modo geral, as ênfases da lição de hoje. Ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. Deus não dorme. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi totalmente temente a Deus e ele confiou nos momentos mais difíceis da sua vida. E por último, ele nos deixou um grande legado, uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante de um momento de medo e insegurança. Mas os céus ainda se abrem. Deus ainda fala. Deus ainda ouve o seu povo. Como é maravilhoso saber disso. Como é bom saber que temos alguém maior que nós. Não apenas maior, mas o Todo-Poderoso que rege a terra, que rege os céus, que rege todo o universo, que se assenta no trono de sua glória e de sua justiça. Mas este Deus também vem até nós, ele intervém, ele é imanente, não apenas transcendente, ele não apenas transcende a sua própria criação, mas ele também intervém, ele é imanente, ele vem até nós, ele se identifica conosco, ele habita também com o quebrantado de coração, ele ouve as orações do seu povo, a ele glória e louvor para todo sempre. Até a próxima lição, se Deus nos permitir. Amém.